Funding for this program is provided by Annenberg CPB to advance excellent teaching. In 1914, Europe cheered as the war to end all wars began, then wept as it buried over 8 million corpses. Yet by 1938... Preparava-se para novo conflito. O que levou a Europa à beira da autodestruição? A Primeira Guerra Mundial e a ascensão do fascismo, neste episódio de A Tradição Ocidental. Agora, o professor da Universidade da Califórnia, Eugene Weber, em sua jornada através da história da civilização ocidental. Estamos quase chegando ao tempo atual, no início do século XX. O século em que as sementes plantadas muito antes finalmente brotaram, tornando o mundo e a Europa menores, mais assustadores e mais tensos. O fenômeno mais espetacular do século foi o que eu gosto de chamar de a Segunda Guerra dos 30 Anos, de 1914 a 1945. Durante esse período, 2 guerras mundiais mataram mais europeus do que todos os grandes conflitos do passado. Deixaram as economias em ruínas. Milhões de europeus foram subjugados por regimes totalitários. Antes de 1914, a Europa havia sido o centro do mundo, dominante e dinâmica. Após 1945, ela foi reduzida às suas dimensões físicas básicas, uma península do tamanho médio a oeste da Ásia. E, eventualmente, grande parte dela recuperaria e até ultrapassaria sua antiga prosperidade, mas jamais teria de novo o mesmo papel preponderante na política mundial. Nos anos que antecederam a Primeira Guerra Mundial, muitas pessoas sentiam que uma catástrofe seria inevitável, mas não podiam imaginar como ela seria. Todos conhecemos momentos como esse, longos momentos de pesadelo, quando sabemos que algo terrível está para acontecer e não há nada que possamos fazer para impedir. Já em 1901, Winston Churchill, então com 27 anos e recém-eleito ao parlamento, declarou à Câmara dos Comuns que uma guerra europeia só poderia terminar em ruína para os vencidos e no deslocamento comercial e exaustão pouco menos fatais para os vitoriosos. Churchill viveu para ver suas previsões serem confirmadas, não uma, mas sim 2 vezes. O fato é que em 1914, a maioria das potências europeias tinha menos medo de lutar do que não lutar. A Alemanha e a Áustria, em especial, sentiram que o equilíbrio do poder estava pendendo para a direção contrária. Assim que ambas iniciaram a guerra, outros países foram atrás, como numa avalanche mortal. Sir Edward Grey, ministro de Relações Exteriores da Inglaterra, um homem sensato e ponderado, admirava o pôr do sol num dia de trabalho quando comentou: as luzes vão apagar-se em toda a Europa. Não as veremos mais acesas em nossas vidas. Homens sensatos não estavam em grande evidência na época e raramente estão.
A guerra foi celebrada nas grandes cidades, Londres, Paris, Berlim. Os jovens aclamaram-na como uma emocionante diversão. O poeta Rupert Brooke agradeceu a um Deus por levá-lo ao lugar certo, à hora certa. Agarrou nossa juventude e arrancou-nos do sono. E assim, a Grande Guerra começou. Rupert Brooke divertiu-se e morreu, assim como outros milhões. Os que não morreram apodreceram e tremeram nas trincheiras, ou viveram para sofrer longos anos com membros amputados ou pulmões arruinados. Os principais oponentes, de um lado, eram os ingleses, franceses e russos, acompanhados em 1915 pelos italianos e em 1917 pelos americanos, além de várias outras nações menores. Lutando no outro lado estavam alemães e austríacos, junto com os turcos e búlgaros. Estes estavam em vantagem no início, mas logo a guerra passou a um mortal conflito de desgaste, até que um dos lados estivesse mais faminto e exausto que o outro. A Alemanha aceitou os rígidos termos do armistício no outono de 1918. Todos concordaram que jamais houvera uma guerra como essa e que o mundo não suportaria outra catástrofe similar. Mais de 8 milhões de europeus, quem sabe 10 no total, morreram nos campos de batalha. Os arqui-inimigos, Alemanha e França, perderam cada um pelo menos 16% de suas populações masculinas. E como se isso não fosse o bastante, em 1918 e 19, uma enorme epidemia de gripe alastrou-se através de um mundo frio, faminto e enfraquecido, matando 2 ou 3 vezes mais do que a própria guerra. Com os cadáveres enterrados, teve início a negociação de paz. Infelizmente, eles prepararam o terreno não para a prometida justiça e duradoura paz, mas, como o economista John Maynard Keynes escreveu, para outra justa e duradoura guerra. O presidente Woodrow Wilson liderou a delegação americana. Empréstimos e suprimentos americanos haviam sustentado a França e a Inglaterra durante a guerra, e a intervenção americana finalmente ajudou a vencê-la. Mas, nas negociações em Paris, Wilson não conseguiu convencer seus aliados a serem mais magnânimos na paz do que os alemães haviam sido na guerra. Como base para uma paz justa, Wilson delineou os chamados 14 pontos. Clemenceau, o premier francês, comentou sarcasticamente que até Nosso Senhor só precisou de 10 mandamentos. Enquanto os outros diplomatas iam eliminando seus pontos, Wilson tornou-se obcecado pelo 14º e último, que pedia uma Liga das Nações, a qual traria garantias mútuas de independência política e integridade territorial para nações grandes e pequenas por igual. Mas ao voltar para casa, Wilson caiu em exaustão por estresse e a seguir teve um infarte. Isso deixou o governo americano nas mãos de um presidente efêmero e sem condições mentais. E os americanos sentiram que a paz, eventualmente acertada, não era a sua paz. Eles tornaram-se cada vez mais isolacionistas e viraram suas costas à Europa, o que teve um sério efeito sobre o equilíbrio mundial do poder. Em Genebra, a nova Liga das Nações foi fundada em 1920.
Ali, os desacordos entre as democracias europeias tornaram-se penosamente óbvios. Na Assembleia da Liga, os grandes ideais eram tratados como realidades, o que dava aos aliados a desculpa para evitar os temas graves e dava a seus inimigos desculpa para esquivar-se dos mesmos temas. O acordo de paz foi nitidamente duro demais para os alemães aceitarem e suave demais para mantê-los sob controle por muito tempo. Era uma época de muito nervosismo. A Europa estava inquieta, com seu mapa dramaticamente alterado. Sob o peso da guerra, 4 impérios estavam destruídos. O russo, primeiro, a seguir o austríaco, o otomano e o alemão. Com o colapso dos impérios, os povos foram às ruas. Era a oportunidade perfeita para uma dúzia de nacionalidades da Albânia à Finlândia lutar pela independência ou pela reunificação com seus irmãos. Guerras menores ocorreram em toda a Europa. Os gregos lutaram contra os turcos, os húngaros contra os romenos, os poloneses lutaram contra os russos e a maior parte da Europa Central sofreu com guerras civis também. Na Rússia, a mais importante destas guerras havia ocorrido em 1917, quando, após 2 revoluções seguidas, uma pequena facção de social-democratas atingiu o poder. Os comunistas bolcheviques, liderados por Vladimir Ilyich Lenin. Em 1917, os exércitos russos de camponeses estavam desintegrando-se no fronte oriental por não estarem à altura da máquina bélica alemã. Lenin e os bolcheviques ganharam tempo assinando um acordo de paz na cidade de Brest-Litovsk e cedendo grande parte da Rússia Ocidental aos alemães. Eles conseguiram apoio popular ao optarem pela paz a qualquer custo. Eles prometeram terras aos camponeses, melhores condições para os operários industriais. Isto permitiu que passassem pelos anos difíceis das guerras e que se firmassem no poder. O bolchevismo na Rússia parecia um filho bastardo de Karl Marx e Ivan o Terrível. Uma de suas distinções era o uso generalizado de burocratização e o terror contra o povo. A polícia secreta de Lenin, um elemento crucial ao regime, matou 1000 vezes mais do que a polícia czarista o fizera. Como observou Joseph Stalin, sucessor de Lenin, uma única morte é uma tragédia. 1 milhão de mortes é uma estatística. Sob Stalin, 10 milhões de camponeses foram torturados e mortos no final da década de 1920 e nos anos 30, quando a Rússia rumava para a agricultura coletiva, proibindo fazendas familiares, uma operação que também exilou ou movimentou outros milhões. A coletivização foi considerada a maior operação bélica já conduzida por um Estado contra seu próprio povo. Mas esta institucionalização do terror não afetou apenas a Rússia. Comunista ou não, a Rússia é parte da Europa, parte do sistema mundial de poder. E agora que a Rússia estava nas mãos de um grupo hostil ao Ocidente, seus antigos aliados, Inglaterra e França, não podiam mais jogar a Rússia contra os alemães. E quando homens igualmente perturbadores assumiram o poder, primeiro na Itália e a seguir na Alemanha, as democracias sentiram-se ainda mais isoladas. Elas não poderiam dar-se ao luxo de fazer mais inimigos. Vejamos a Itália primeiro. A Itália fora aliada da Inglaterra e França na guerra, mas foi a menos vitoriosa dos vencedores. A guerra deixou uma herança de desordem social, anarquia econômica e amarga frustração. A solução para o país foi uma mistura explosiva,
as duas grandes forças dinâmicas do século XIX, nacionalismo e socialismo. Em 1922, Benito Mussolini, um socialista e veterano de guerra, chegou ao poder através de violência e intimidação. Ele adotou como emblema de seu movimento as fasties, que os magistrados da antiga Roma portavam como símbolo de sua autoridade e da união do Estado. Mussolini aprimorou as ferrovias, criou uma grande indústria aeronáutica e limpou os pântanos de mosquitos na periferia de Roma. Mas o que ele fez, em grande parte, foi uma fachada. Os problemas reais não desapareceram. Porém, comparada à miséria da Rússia e à falta de coragem do Ocidente, a ditadura de direita de Mussolini, chamada fascismo, parecia um sucesso. Um dos homens que Mussolini mais impressionou acabaria por ultrapassá-lo. Adolf Hitler, outro demagogo nacional-socialista que chegaria ao poder nas asas de uma crise. A Alemanha dos anos 20 e início dos 30 era uma área de calamidade. Todos os países europeus saíram da Primeira Guerra com suas economias em farrapos. Mas na Alemanha foi pior. A inflação da Alemanha tornou-se catastrófica. Poupanças perderam todo o seu valor e as classes médias desapareceram. A partir deste ponto, a Alemanha estava cheia de gente que não tinha mais nada a perder. Em 1932, durante o ápice, ou talvez o fundo, da Grande Depressão, a taxa de desemprego chegara aos 43%. Nessa época, os nazistas já eram o segundo maior partido no Reichstag, o parlamento alemão, e os comunistas o terceiro. Foi natural que os jovens e desesperados, ou quiçá os jovens e idealistas, muitos deles estudantes, dirigissem suas esperanças ao nazismo, com seu patriotismo inflamante. A velha ordem havia falhado no naufrágio econômico da depressão, bem como na chacina da Grande Guerra. E os estudantes não eram os únicos. 3 anos após a ascensão dos nazistas, em 1933, a Alemanha era a única potência industrial praticamente sem desemprego. Não é de estranhar que os alemães tenham adorado Hitler sem fazer muitas perguntas. Assim foram os perdedores da Primeira Guerra que dominaram a política das décadas de 20 e 30, enquanto os vencedores não puderam intimidá-los nem apaziguá-los, mesmo tentando as duas coisas. A Rússia estava fora do cenário. Os Estados Unidos eram felizes como isolacionistas. A Inglaterra e a França alternavam-se entre discussões e indecisões, chegando ao ponto em que você joga um amigo aos lobos, esperando que os lobos fiquem saciados antes de chegar até você. A Inglaterra e a França, então, passaram ao desespero, em grande parte por não decidirem qual seria a solução menos ruim entre diversas soluções terríveis. É fácil culpá-las por retrospecto. Eu fiz isso na época. Mas os seus problemas eram enormes, e o maior destes era que seus cidadãos sentiam que teriam tudo a perder com a agitação do barco, enquanto seus inimigos sentiam que teriam muito a ganhar, agitando-o ainda mais. Lembrem-se de que a França havia perdido 16% de sua população masculina e muitos mais estavam incapacitados. Em 1936, os franceses tinham mais cidadãos com mais de 60 anos que qualquer outro país. Isto era refletido em seu conservadorismo e seu desejo desesperado de evitar um conflito. Na Inglaterra, o desemprego e revoltas trabalhistas eram endêmicas.
A classe trabalhadora sentiu-se primeiro irritada e depois humilhada pelo fracasso de sua greve geral em 1926. E chegaram ao fundo do poço com a depressão. O Império Britânico saiu da guerra maior do que nunca, mas isto só queria dizer que os problemas eram ainda maiores. Ninguém na liberal Inglaterra sabia dizer o quão liberal poderia ser para manter seu poder sobre as colônias. A elite intelectual do país, profundamente desiludida pela guerra, agora combinava uma rejeição do nacionalismo com o hedonismo. E.M. Foster, o romancista, afirmou que, se ele tivesse que escolher entre trair seu país ou trair um amigo, ele esperaria ter a coragem de trair seu país. Assim, essa foi uma época em que comunismo e fascismo representaram inspiração e união, e muitos dos melhores e mais inteligentes, além dos mais embrutecidos e nécios, adotaram essas bandeiras entre as guerras. Era inevitável que houvesse um confronto entre os ditadores que sabiam ou pensavam que sabiam o que buscavam e as democracias liberais perdidas em autocríticas e dúvidas. Um jogo que seria uma barbada. Em março de 1933, o primeiro campo de concentração foi aberto em Dachau, perto de Munique, 2 meses após Hitler chegar ao poder. 3 meses depois, o líder do Partido Trabalhista Britânico, George Lansbury, declarou: "Eu fecharia os postos de recrutamento, dispensaria o exército, dispensaria a força aérea. Eu aboliria todo o equipamento bélico e diria ao mundo: façam o pior." E o mundo estava fazendo o pior. A Alemanha reconstruiu seu exército e os homens de boa vontade continuaram a manter-se imparciais entre o corpo de bombeiros e o incêndio. O tempo estava acabando. Na Espanha, o general Francisco Franco liderou os rebeldes de direita contra um governo de esquerda legalmente eleito em 1936. Os rebeldes foram ajudados pelos alemães e italianos. O governo espanhol foi apoiado pela França e Rússia. Mas a ajuda francesa foi pequena demais, tarde demais. E os russos estavam mais interessados em ajudar a si mesmos, enquanto a ajuda fascista a Franco era muito mais eficaz e mortal. Em abril de 1937, a Força Aérea Alemã bombardeou a cidade de Guernica, na Espanha. O ataque deixou 1000 mortos e a cidade em ruínas. Isso teve profundo efeito sobre a diplomacia europeia, pois as cenas de destruição em tal escala aumentaram os temores europeus de bombardeios em massa. Pablo Picasso imortalizou o ataque numa pintura feita para a Feira Mundial de 1937. E assim, o horror de Guernica deu uma nova dimensão ao medo generalizado da guerra, aumentando a relutância das democracias quanto a qualquer risco. Quando Hitler reocupou ilegalmente a região desmilitarizada às margens do Reno, quando ele anexou ilegalmente a Áustria e percorreu as ruas de Viena em triunfo, o temor da guerra convenceu os aliados a não fazer nada. Em setembro de 1938, Hitler foi ainda mais longe, exigindo parte da Tchecoslováquia. Ele mobilizou seu exército na fronteira tcheca. Neville Chamberlain, então primeiro-ministro, ficou estupefato. É horrível, fantástico e incrível que estejamos cavando trincheiras e testando máscaras de gás aqui, por causa de uma disputa em terras distantes, entre povos que mal conhecemos. É fácil imaginar o alívio de Chamberlain quando ele conseguiu evitar a guerra indo a Munique e chegando a um acordo com Hitler. Com esse processo, ele ajudou a entregar as fronteiras ocidentais da Tchecoslováquia, deixando-a indefesa.
Ele chamou a isso de paz com honra. Winston Churchill foi mais direto quando disse à Câmara dos Comuns que eles haviam sofrido uma derrota sem chegarem a lutar uma guerra. Mas apesar da agressão alemã e italiana, a maioria dos estadistas ocidentais dos anos 30 persistia em tratar os líderes fascistas não como brutamontes indiferentes à lei, mas sim como políticos de nível similar. O ministro inglês de Relações Exteriores, Lord Halifax, observou ironicamente que o mundo teria sido um lugar melhor e mais fácil de administrar se Herr Hitler e Signore Mussolini tivessem frequentado Oxford. A segunda melhor opção foi agir como se esse fosse o caso. Mas lobos são lobos, mesmo quando você acredita que sejam galinhas. E a fome dos lobos não seria saciada facilmente, como veremos no nosso próximo episódio. Funding for this program is provided by Annenberg CPB to advance excellent teaching. For information about this and other Annenberg CPB programs, call 1-800-LEARNER and visit us at www.learner.org.